ser Paulo. Alô, galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. E hoje tem Atlético e Palmeiras no Estádio Olímpico, jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. As duas equipes estão empatadas na tabela de classificação. Ambas têm 22 pontos e o Atlético é 10º, o Palmeiras é 9º, por conta do saldo de gols. O time paulista tem um gol negativo de saldo e o Atlético tem 4 gols negativos. Mas, perspectiva de um bom jogo. São duas equipes que estão no meio da tabela, mas que vivem momentos distintos dentro da competição. O Atlético chegou a 2, 3 rodadas aí entre os 10 primeiros colocados e tem conseguido se manter por lá. E o Palmeiras, que estava brigando até pela liderança do campeonato no início, depois ficou ali naquela zona de Libertadores, mas com 4 derrotas consecutivas dentro do Brasileirão, acabou caindo aí para a 9ª colocação e viu ali os principais postulantes ao título, as vagas da Libertadores, abrirem uma certa distância. Hoje o Palmeiras já está aí a 12 pontos dos líderes e a 4 pontos do Fluminense, que é o 6º colocado. Assim como o Atlético também tem essa mesma pontuação para líderes e para o Fluminense. Vamos primeiro conferir aqui o retrospecto entre os dois jogos, entre os dois times lá pelo futebol de Goiás. 14 jogos, 6 vitórias do Atlético, 7 vitórias do Palmeiras, 1 empate. O Atlético marcou 18 gols, o Palmeiras marcou 20. Um fato curioso nesse retrospecto é que até 2013 o Atlético tinha vantagem. O Atlético, inclusive, é uma vantagem boa de 6 vitórias contra 3. Mas de 2013 para cá, as duas equipes se enfrentaram 4 vezes e o Atlético foi derrotado em todas elas. E aí, com isso, o time goiano acabou sendo superado neste retrospecto diante do Palmeiras. Para o jogo de hoje, o técnico Eduardo Souza não conta com o William Maranhão, jogador que foi expulso diante do Atlético Paranaense. O Atlético também liberou o volante Matheus Friso, que é um jogador que deve ir para o Vitória da Bahia. Ele era um dos cotados para talvez participar desse jogo, mas não foi nem relacionado para a partida. Então, 2 jogadores disputam esta posição do William Maranhão, que era a mesma do Edson, que foi embora. Essa camisa 5 do Atlético, vamos tratar assim, ela começa a ser um problema para a comissão técnica e também para a diretoria. Então, a primeira opção é o Gabriel Baralhas, jogador que veio do Ituano, seria a estreia dele, ele começando jogando ou entrando no transcorrer da partida. Ainda é uma incógnita, É um jogador de mais marcação, um jogador de contenção, como os argentinos costumavam classificar esse tipo de volante. Tem não as mesmas características, a força física, mas tem um perfil mais parecido com o do Edson e o do William Maranhão. Já a outra opção é o Matheus Vargas. O Matheus Vargas já daria uma característica completamente diferente a esse meio campo. O Atlético montaria um meio campo totalmente técnico, com Marlon Freitas, Matheus Vargas e Chico. Seria um meio campo para priorizar a posse de bola, por exemplo, um time para jogar com a posse de bola, para tentar se impor tecnicamente sobre o Palmeiras, porque será nítido que com este meio campo o Atlético tende a sofrer quando não tiver a posse de bola, mas com a bola também se torna um time muito perigoso, seria um jogo muito interessante de ver o Atlético com essa formação, mas eu acredito que o Baralhas será o escolhido, até para o Atlético não fugir muito da sua característica. O Wagner Mancini sempre utilizava o Edson, que era um dos referenciais da equipe, e quando o Eduardo Souza assume, ele promove o William Maranhão, ao invés de, por exemplo, usar o Oliveira, que tinha sido utilizado como segundo homem de meio campo. Então, até pela
a escolha do Eduardo Souza nestes 2 jogos anteriores, contra o Santos e o Atlético Paranaense, eu imagino que ele vai começar o jogo com o Gabriel Baralhas. Mas vamos conferir aí o provável Atlético para hoje. Jean do João Vitor Éder Nicolas, aí Baralhas ou Matheus Vargas, Marlon Freitas, Janderson, Chico, Ferrarez e Zé Roberto. Uma outra possibilidade que poderia ter, mas essa penso que pequena, era o Matheus Vargas ficar com a vaga do Ferrarez. O Ferrarez não retornar ao time. Aí a equipe ficaria ali com o Baralhas e o Marlon Freitas de volante, o Matheus Vargas na meia e o Chico aberto pelo lado esquerdo. Agora vamos conferir o adversário do Atlético, o Palmeiras, que no Brasileiro vive um momento ruim, 4 derrotas consecutivas. O Luxemburgo deixou o clube, né, foi demitido, e o Andrei Lopes foi quem assumiu. O Andrei comandou o Palmeiras em 2 jogos, derrota para o Fortaleza, 2-0, e vitória sobre o Tigre da Argentina, este pela Libertadores, uma goleada 5-0. E foram times com atuações bem distintas. O time contra o Fortaleza, uma equipe, ele montou um time que priorizava a posse de bola, né, uma equipe com 3 meias, então era um time que tentava fazer um jogo mais de aproximação, mas acabou sendo superado pelo Fortaleza. Diante do Tigre já adota uma outra postura, coloca um time mais agudo, especialmente com o Wesley pelo lado e o Verón pelo outro, então era um time mais agressivo, né, que não tinha tanto aquela prioridade da posse de bola, mas era muito agressivo, e ele conseguiu construir um resultado muito interessante. O adversário era fraco, mas um 5-0 na Libertadores é sempre um resultado muito imponente. E para hoje ele não terá 2 jogadores convocados para a seleção sub-20, né? O Verón, que fez uma boa partida contra o Tigre, e o Danilo, que foi o volante do Palmeiras naquele jogo, garoto da base, mas de muita qualidade de jogo. Então, vamos conferir aí qual deve ser o Palmeiras para hoje para enfrentar o Atlético. O Everton, goleiro, Gabriel Menino na direita, porque o Palmeiras tem tido muitas dificuldades nessa lateral direita, né? O Mike não emplaca, o Marcos Rocha está lesionado, então o Gabriel vai acabar sendo deslocado aí para essa posição. No meu campo aí tem um erro, mas daqui a pouco eu corrijo. Felipe Melo retorna ao time, ele não tem o Gustavo, e penso que faz muita falta, né? O Luan e o Vinha. A defesa do Palmeiras, né, especialmente defensivamente, ela causa arrepios no torcedor palmeirense. Acho que dá para o Atlético muito bem explorar. Por exemplo, o Gabriel Menino não é um jogador de forte marcação, é um volante muito mais de sair para o jogo. Felipe Melo tem jogado mais com o nome, né, do que propriamente com a qualidade. O Luan, zagueiro que foi contratado junto ao Vasco, é um zagueiro razoável, né? Não é um zagueiro, por exemplo, no nível de elenco que o Palmeiras quis montar. Aí no meu campo, onde está o Zé Rafael 2 vezes, é o Patrick de Paula, bom volante, só que é meio descabiciado, às vezes tem negócio de deixar o braço no companheiro no jogo, dar uma entrada mais dura, né? Tem muita capacidade, mas é um pouco temperamental, mas é muito bom jogador. Zé Rafael, Rafael Veiga, 2 jogadores de qualidade com a bola, de prender a bola, de fazer um jogo curto. E aí o Palmeiras vai ser muito determinado por conta dessa escolha pelo lado direito, entre o Rony e o Lucas Lima. Se ele escolhe o Rony, ele vai ter uma equipe parecida com aquela que enfrentou o Tigre. Um time bem agudo pelos lados, atacando, forçando muito o jogo em cima dos laterais do Atlético. Se ele tiver o Lucas Lima, aí ele já vai ter uma equipe mais no perfil que enfrentou o Fortaleza, um time de mais posse de bola, jogo de aproximação, um time que vai tentar segurar essa bola no campo de ataque, além do Lucas Lima provavelmente fechar, né, fazer ali a diagonal para que o Gabriel Menino explore esse lado direito. Então, essa escolha não é uma escolha meramente de um jogador por outro, ela muda também
bastante a característica do time. O Wesley, pelo lado esquerdo, fez um bom jogo contra o Tigre, e o Luiz Adriano, que é um jogador perigoso, né? Um centroavante que tem mobilidade, consegue cair para os lados, consegue fazer o jogo de pivô também. Então, o Palmeiras é um time perigoso. Ele não vive uma boa fase, mas está longe de ser uma presa fácil para o Atlético. Sem dúvida, o Atlético é um adversário muito complicado pela frente. Eu nem vejo favorito neste jogo. Para mim, um confronto bem equilibrado. O Atlético também tem um sistema de jogo muito bem definido, uma equipe que coletivamente funciona muito bem. Então, hoje é basicamente assim: é um time que funciona contra uma equipe que tem ótimos valores individuais, que é o Palmeiras. E aí nós vamos ver o que é que vai prevalecer. Porque como time eu vejo o Atlético muito mais ajustado do que o Palmeiras. Mas em termos de qualidade técnica de seus jogadores, sem dúvida o elenco palmeirense é superior. Beleza, gente? Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes. Te convido a nos acompanhar pelo 820 AM, também pelas plataformas das redes digitais. Deixe aí o seu palpite para o jogo, quem vence, qual será o placar, com qual formação você entraria com o Atlético, né? Qual seria a sua escalação para enfrentar o Palmeiras nessa tarde no Estádio Olímpico. Fiquem à vontade. Um abraço a todos vocês. Depois do jogo eu faço um outro vídeo com análise do que foi este Atlético e Palmeiras. Tenham todos um ótimo domingo e até mais.